Galera, estamos de volta, tá? Vamos discutir agora a parte 2 dos grandes problemas urbanos relacionados ao meio ambiente, né? Tá? Vamos prestar atenção aí no que eu vou falar, vamos falar rapidinho para a gente não ter um vídeo muito grande, né? E o sétimo vilão, então, problemas com lixo, tá? Como se classifica o lixo segundo sua origem e produção? Todos nós temos que ficar espertos com isso, porque os lixos são de ordem doméstica, comercial, industrial, hospitalar, especial e nuclear, tá? Outro problema, segundo sua composição química, isso é simples, ou ele é orgânico ou inorgânico, tá? Muito simples de analisar. Agora, esse é o vestibular de vocês, como é feita a disposição final dos resíduos sólidos, do lixo, tá? Então você tem um probleminha do lixão e do aterro, tá? O lixão, tá? Ele é o maior problema. Você vê, hoje nós temos, segundo consta, né, segundo falam, colete-se diariamente 125 mil toneladas de resíduos domiciliares, sendo que 52% dos municípios depositam isso em lixão, quer dizer, ridículo. Vocês vão ver que lixão é uma coisa que é altamente prejudicial à saúde. Outra coisa, 95% do lixo ele pode ser reciclado, só 5% que não. Então lixo, inclusive, pode ser até uma forma de você ganhar dinheiro, tá? Isso que eu falo que é um problema. O Brasil ainda está muito, né, pequeno nesse quesito reciclagem. Aí você fala, vamos fazer assim uma simulação do lixão, do vazador a céu aberto. Aí, ó, nós temos um exemplo, olha as meninas caminhando num lugar de lixão, vazador a céu aberto, né, que é a disposição final. Olha o chorume aí, quer dizer, putz grilo, ridículo isso, tá? Você joga o lixo, como vocês viram, como é que fala, no solo direto. O lixo depositado, quando chove, produz um líquido que infiltra, ou o próprio lixo está produzindo isso, tá? Esse líquido ele é chamado de chorume, ele infiltra e vai para o lençol freático. O resultado é desgraça no final do túnel. Você está contaminando o lençol, produzindo, né, animais nocivos, né, produzindo, que eu digo, criando condições para reproduzir animais nocivos, né, produzindo doença e poluição, tanto atmosférica como no solo, tá bom? Isso é o grande problema do lixão. Lixão realmente ele tem que ser proibido, ele não deveria, inclusive, nem existir, tá? Cuidado, sim. Por quê? Porque existe uma lei, apesar que leis no Brasil para serem cumpridas é um negócio extremamente sério, né? Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei 12.305/2010, tá? Que determinava que os lixões fossem fechados até 2014. Parece-me que ela foi prorrogada, por isso que eu falei para vocês, leis no Brasil, infelizmente, é uma droga, tá? Elas foram feitas para não serem cumpridas, é ridículo, tá bom? Ou seja, proibido lixões, no máximo aterro controlado, tá? Esse é um aterro controlado, também não é o ideal, tá? Por quê? Porque, não sei se vocês estão reparando, o lixo é jogado num terreno, vem uma máquina, ela está fazendo o que vocês estão vendo aí, ela mistura terra com lixo, o lixo é soterrado, mas os problemas continuam. Você vai plantar uma grama, vai disfarçar, vai ficar bonitinho, mas os problemas continuam. E esse aterro controlado, ele é um problema porque geralmente em cidades grandes, não no caso de Botucatu, mas em cidades maiores, existem pessoas que vivem desse lixo e moram ao lado dele. Bom, também nos lixões, né, a céu aberto. Mas esse também, tá? Vocês estão vendo aí. Então, ó, não recebem permeabilização do solo, nem sistema de dispersão de gases, tratamento de chorume. É um problema. Tá ok? É um problema, tá? Ele só pega lá, mete uma grama por cima, fica bonitinho e ninguém tá vendo, mas o problema tá por baixo, tá? Lá, ele joga um lixo, joga terra, põe a grama, tá? Fica uma cobertura de grama, você talvez nem veja que ali um dia foi lixão, mas os problemas continuam, porque continua existindo ainda a penetração de chorume, que está indo pro lençol, tá entendendo? E agora você tem o mais fantástico de todos, que é o aterro sanitário, e o mais caro. Mas é o ideal. Perdão, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, tá? Eu passei rápido. Aí, ó, você põe argila compactada, tá? É legal, é bacana. Aí, ó, você compacta o solo com argila. Ó, olha o tratamento disso, ó. Depois, o que o cara faz? Ele vai colocar areia por cima dessa argila, tá? Depois ele bota de novo argila. Estavam olhando, hein? Top, hein? Polietileno, que é um plástico, né? Aquele plástico preto, tá? De novo argila. Tá entendendo? Tá? Quer dizer, é fantástico. E outra, não sei se vocês estão reparando, existe um tratamento, uma estação de tratamento, que você faz o quê? Ele está aproveitando esse chorume
né, no caso, limpá-lo, né? Pode até inclusive transformá-lo em adubo e consequentemente você vai ter uma área fantástica. Aqui você está vendo uma área de aterro sanitário, que dia foi uma área de depósito de lixo e virou um aterro sanitário, tá bom? Show de bola. Só que aquilo que eu falei para vocês, as prefeituras não investem nisso, que é caro, né? Vocês estão vendo aí, ó, é todo um aterro, é todo um lance, é todo um trabalho. Infelizmente no Brasil ainda nós temos esse probleminha, tá? Os aterros então têm vida curta, né? Isso é também outro problema deles. Eles mesmos desativados continuam produzindo gás chorume, mas pelo menos eles têm, né, um poder de poluição, de poluir bem menor do que o restante, né? Correto? Tá? Sim, como qualquer coisa. Quando não bem cuidado, vai produzir os mesmos problemas. Aqui você tem um aterro sanitário, inclusive repare aqui que você tem uma estação de tratamento do chorume, etc, etc. É super legal, inclusive pode até produzir energia elétrica a partir do metano, né, do gás. Oitavo vilão, as ilhas de calor, que nós já conversamos. Ilhas de calor, na realidade, seria isso, regiões com grande adensamento, com grande concentração de prédios, né, tá? Muito acúmulo de calor, que acaba criando o quê? Uma espécie de bolha. E essa bolha de calor, o que ela está fazendo? Tá? Ela está criando condições de reter, porque os prédios servem como sendo uma espécie de anteparo, dificulta a circulação atmosférica. Você tem asfaltos, você tem que absorve calor, você tem ar-condicionado, está produzindo calor, você tem concreto que absorve, vidros, etc. E o resultado é isso daqui, ó, tá? Pode estar produzindo grandes problemas, principalmente essas tempestades de verão que acontecem em São Paulo, porque afinal de contas, essas áreas elas acabam sendo, né, reconhecidas como áreas do quê? De baixa pressão, onde tudo corre para elas. Ilhas de calor é um problema em São Paulo, tá? E em grandes centros principalmente, tá bom? Aqui nós temos a Avenida Paulista, que pode ser uma espécie de formação de cânion urbano, tá? Canaliza ventos, vira zona de baixa temperatura ou alta temperatura, dependendo da estação do ano, tá? Quando é inverno, essa região, muito vento, porque está canalizando vento, né? Você canaliza vento, cria-se aí condições para ilhas de calor, ó, tá? É um outro problema sério. Estou entendendo? Temperaturas absurdamente altas na época do verão, que não deveria. Você está vendo, ó, solos impermeabilizados, como é que fala? Asfaltos, prédios, vidros, ar-condicionado, tudo isso está levando a uma geração de um problema conhecido como ilhas de calor. O nono vilão, desculpa, ficou, né, estranho aí. Enchentes. Solo impermeabilizado, rios que estão extremamente assoreados, pessoas morando em regiões de várzea de rios, tudo leva a esse probleminha, tá? As chuvas que estão aumentando, principalmente por causa dessa geração de ilhas de calor, tá? Olha aí o que acontece. São Paulo é uma alegria na época do verão com isso, tá? As autoridades ainda não entenderam como é que funciona isso, eu acho, porque não é possível. Tá, outra, essas regiões que estão alagadas em volta aqui, ó, são áreas que não deveriam existir casas, porque a área onde o rio escapa é a área da várzea dele. Estão entendendo? Ah, mas o rio está canalizado, não adianta nada, o volume d'água é imenso. Tá, vocês viram o que aconteceu aqui em Botucatu, mais um exemplo, tá? Correto? Isso também é um grande problema. Aliás, o que também? Jogar lixo, né, na rua, em bueiros entupidos, rios assoreados, tudo é um problema muito sério. Ruas que estão asfaltadas, impermeabilizadas, não deixa a água, né, ser absorvida pelo solo, né? Então tudo isso leva também a esse probleminha. Décimo vilão, né? A chamada inversão térmica, que na realidade a inversão térmica não é um vilão, ela é um processo natural, tá? Por que um processo natural? Quando chega no inverno, essas regiões ou cidades que estão em vales, elas acabam tendo esse probleminha, tá? Em dias normais é assim, ó, o ar quente que fica por baixo do ar frio, que por sua vez fica por baixo do ar mais frio, tá? Então é assim que funciona a natureza na época de dias normais, correto ou não? Só que quando chega, tá vendo? Você tem a poluição, né, ou o calor subindo, né, e sendo dissipado por camadas maiores, lá mais altas, e ajuda aí no processo, pelo menos ajuda um pouquinho na limpeza. Só que na época da inversão térmica, que é no inverno, quando acontece esse probleminha aí que vocês conhecem como sendo penetração de massas frias, inverte o processo, o ar frio vai ficar por baixo, o ar quente vai ficar, cria-se uma bolha, né, de ar frio, tá? E o resultado é assim, ó, a bolha fica por baixo do ar quente,
toda e qualquer tentativa dessa poluição ou desses problemas gerados na superfície, eles não sobem, eles ficam retidos. Então, toda a poluição não fica concentrada na superfície. Só que lembre-se, a inversão térmica ela é um processo natural. O que não é natural é a poluição produzida pelo homem, tá? Tome cuidado com isso. Aqui algumas simulaçõezinhas, né? Não podemos esperar muito, senão fica um vídeo muito grande. Aqui, ó, vamos observando lá no fundo, uma cidade no meio de um vale, ó. Ó como ela já está ficando mais escura, olha lá, ó. Formação de névoas, né? Tá? Olha lá, ó, tá? Forma muita névoa. É o choque do ar quente com o ar frio. O ar frio não se dissipa, fica por debaixo do ar quente. É um processo complicado, tá? Aqui você tem também, ó, muito smog, né? Smog é uma poluição também que ajuda muito, é a poluição provocada por uma ação de poluição causada por carros e indústrias, né? Fumaça, muita fumaça. Aqui você tem na China, tá? Uma hora tá com uma poluição imensa, travada por inversão térmica, depois limpa, tá? Não é à toa que os caras usam muito máscaras lá, tá vendo? Ó, tá? Seria isso. O 11º vilão, tá? Perdão, passei o 12º, não vou passar para o 12º, 11º era com relação à água, mas eu vou falar ali na parte de baixo. O 12º vilão é o problema do saneamento básico, tá? Esse é um grande problema, infelizmente, no Brasil, tá bom? O que é o saneamento básico, tá? Não sei se vocês sabem, o Brasil foi pioneiro nisso com Dom Pedro II. Na época, só 2 cidades dispunham de sistema de coleta de esgoto, que era Londres e Hamburgo. Fomos a 3ª no mundo a criar isso, mas só que ficamos por aí, tá? Nós temos 45% hoje dos domicílios desconectados com esgoto. São 90 milhões de pessoas que usam fossa séptica, ou pior, despejam totôs e titis em valas a céu aberto, ou diretamente em rios, cai no mar. Em termos de proporção, as residências brasileiras ligadas à rede de esgoto é menor que o Equador, igual a Angola, quer dizer, uma vergonha, tá? É importante salientar, correto, que isso aqui é legal, desculpa, eu passei aqui, tá? Deixa eu voltar. Investir em saneamento é investir em saúde. Só para vocês terem uma ideia, a cada R$1 gasto com tratamento do esgoto são economizados 4 em saúde pública, tá? Então, o que ele provoca? Ele provoca odores, que é poluição química e biológica, tá? São odores desagradáveis, né? Eutrofização, não sei se vocês estão vendo, quando o esgoto é lançado ao céu aberto, repare aqui nessas áreas verdes, ó, nas represas, ó, isso aqui tudo são algas que estão se formando, mata a represa, mata a vida aquática, porque ela consome muito oxigênio. Tá, isso é resultado de lançamento de esgoto. Dá para ver principalmente que nós temos uma situação de urbanização diretamente, né, na barranca ou na encosta aí da represa, e isso logicamente é reservatório de despejo de esgoto. Tá? Tudo bem? Prejuízo à vida marinha e fluvial. Tá? Plásticos são engolidos por animais, todos nós sabemos. Surgem doenças. Tá? Você tem a febre tifoide. Eu vou passar rápido porque depois vocês deem uma olhada com calma. A febre paratifoide, a sigelose, tá? A cólera. Olhando, tudo isso é causado, né, por uma ação de esgoto, ação humana, hepatite A, né? Amebíase, ok? Giardíase, leptospirose, e aqui as capitais da merda, ou seja, as capitais como estão em cobertura de esgoto. Saca só, Porto Velho só 2% da cidade é coberta por esgoto, Belém só 6%, Macapá só 7%, porque eu falo para vocês, repito, a gente se preocupa muito com o coronavírus, mas dá uma olhada nisso daí, ó. Imagina quantas pessoas uma hora dessa estão morrendo porque não tem um tratamento correto de esgoto. Nós temos muito mais coisas para se preocupar, hein, galera? Por isso que de repente não fique aí só alienado ao coronavírus, não, que tem coisas péssimas acontecendo aí, tá bom? Tá? Correto? Então, saiba que você não funciona a diesel, gasolina e muito menos a álcool, mas oxigênio, por isso vamos preservar essa natureza. Um grande abraço, fica com Deus. E que eu possa, né, ter ajudado vocês a construir um pouquinho mais o caminho rumo ao vestibular. Um grande abraço, lindos. Até mais.